Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo de análise e previsão aqui no Meteorologia para a Agricultura. E hoje a gente traz uma análise especial sobre as condições de tempo do mês de março. Lembrando que no próximo dia 20 de março, à meia-noite e 50 minutos pelo horário de Brasília, começa a estação de outono. A gente vai também discutir as condições de tempo aí no comecinho da estação. E fica com a gente até o final, porque vamos responder as perguntas do pessoal aqui do YouTube, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, mandar suas dúvidas e sugestões nos comentários. Muito obrigada pelo feedback e troca de informações com todos vocês e vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Bom, devido à grande frequência de frentes frias na costa do Sudeste, ao bom funcionamento do corredor de umidade da Amazônia e também ao padrão dos ventos no alto da atmosfera, tivemos um mês de fevereiro marcado por bastante instabilidade entre as áreas do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. É por isso que grande parte dessas áreas que correspondem aí entre os estados de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul registraram chuva acima da média normal climatológica para o mês de fevereiro. E as chuvas foram bem expressivas, viu? Teve pontos que receberam aí mais de 100 até 200 milímetros acima da climatologia, o que a gente vê que aconteceu principalmente nessas áreas centrais aqui, na verdade no centro-sul do estado de Minas Gerais. Em termos de volume, né, a gente vê que os volumes ultrapassaram os 400 milímetros em algumas áreas aqui do sul, centro de Minas Gerais, parte do estado de Goiás, Mato Grosso, enquanto que a região sul do Brasil, grande parte do centro-norte, acabaram registrando chuvas menos expressivas, chuvas com acumulados inferiores, aí em alguns pontos não passaram até dos 100 milímetros, como a gente pode destacar aqui o estado do Rio Grande do Sul. Bom, no decorrer desse comecinho do mês de março, já vamos aos destaques, né? Quem tem condição de temporal, chuva forte, problemas, né, para realizar as atividades de campo relacionadas aí à colheita, que a gente sabe que está em andamento em grande parte do país, durante esses próximos dias, nas próximas 24 horas já, o centro do estado de Minas, grande parte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo ainda podem enfrentar dificuldades, olha só. Essa é a visão do modelo Cosmo do INMET. A gente vê que o modelo está dando mais de 60 milímetros de precipitação para essas áreas da zona da Mata Mineira, parte do estado do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo. Então tem previsão de muita chuva, dificuldade para realizar atividades de campo, também as atividades de pecuária. Conforme a gente avança um pouquinho no tempo, né, no dia 3, então hoje dia 1º domingo, segunda-feira dia 2, na terça-feira ainda tem risco de chuva forte aqui sobre áreas do Rio de Janeiro e metade sul de Minas Gerais. Desde a região de Patos de Minas, passando aqui pela região de Patrocínio, Pouso Alegre, todas essas áreas têm condição de chuva forte. E olha só, em termos de sistemas meteorológicos que estão funcionando para que isso aconteça, nos próximos dias, além do canal de umidade da Amazônia, que está funcionando bem nessa área, a gente vai ter também a formação de uma baixa pressão na altura da costa do Sudeste. O sistema, mais uma vez, vai organizar a umidade em direção ao Brasil Central e por isso que a gente tem essa condição de chuva tão intensa. Olha só, tanto que no dia 4, lá na quarta-feira, a gente vê um núcleo intenso de chuva, onde justamente no oceano, por conta da formação dessa baixa pressão. E nesse momento, os ventos no alto da atmosfera, a zona de convergência intertropical, também vão estar contribuindo para chuvas mais intensas aqui entre o norte do Piauí, Maranhão, parte do Tocantins, norte de Goiás e também noroeste do estado de Minas Gerais. Mais uma vez, a região de Unai, por exemplo, que tem enfrentado problemas com a chuva intensa e volumosa, pode voltar a ter transtornos por conta da chuva. Conforme essa baixa pressão atmosférica for se afastando para alto mar, ela mais uma vez forma esse canal de convergência de umidade sobre o Brasil Central e por isso os modelos estão identificando essa primeira semana do mês de março aí com condição de chuva forte, volumosa para as áreas centrais e o sul do estado de Minas Gerais. Então fica o alerta ao longo dessa semana. Por volta, né, quando a gente chegar lá no final da semana, a gente vê que a zona da Mata Mineira, as áreas centrais do estado de Minas, inclusive a capital Belo Horizonte, podem ter chuva bem intensa. E olha só, no fim da semana,
essas instabilidades, conforme a frente se afastar para o oceano, vão migrar aqui para o centro-norte do Brasil. Então a gente começa a semana com essa chuva mais intensa entre Minas, Goiás, e deve terminar a semana com mais chuva forte e volumosa aqui na região de Salinas, Montes Claros, no norte de Minas Gerais, Guanambi, no centro-sul da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, Gurupi, no Tocantins, também deve ter um fim da semana aí com grande potencial para receber chuva forte e volumosa. Bom, a gente deu um destaque, então, dos principais locais que podem ter chuva forte e intensa agora nesses primeiros dias do mês de março. Então, eu trago para vocês as anomalias com relação ao volume de chuva previstas para todo o mês. Então, vamos avaliar por semana, né? Como a gente conversou, de 1 a 8 de março, Rio de Janeiro, grande parte de Minas, Goiás, Tocantins, o Mato Piba, aliás, de uma forma geral, com esse potencial para receber chuva intensa e volumosa e com volumes até acima da média. Agora, a gente viu nos mapas da previsão de tempo dos próximos dias que a região sul do Brasil, parte aqui do oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso vão continuar com tempo mais firme, mais estável e não tem previsão de chuva acima da normalidade nessas áreas. Muito pelo contrário, a chuva prevista é bem abaixo da média para este período. Quando a gente passa do dia 8 até o dia 15, o Mato Piba é que tem esse grande alerta de chuvas intensas e volumosas. As chuvas mais expressivas também devem se espalhar pelo norte de Minas, Goiás, parte aqui do extremo norte de Mato Grosso e sul do Pará. Nesse momento, né, as atividades de campo ficam bem dificultadas aí nas áreas produtoras do Mato Piba. Tanto a retirada da soja quanto o manejo nas atividades de campo podem ser atrapalhados aí pela condição de tempo mais instável. Agora vamos analisar a segunda quinzena do mês de março. Olha só, a gente ainda deve começar um mês com chuvas acima da normalidade na maior parte do centro-norte do Brasil e também em algumas áreas do estado de Minas, faixa leste, aqui litoral de Santa Catarina, Paraná, leste de São Paulo também, Rio de Janeiro. Então, nesse momento, a chuva ainda vai estar mais concentrada no Brasil Central. E a gente vê que é somente durante o período de 20 a 22 de março que os modelos começam a enxergar uma chuva ligeiramente mais expressiva sobre a região sul do Brasil. Então a gente volta a ver chuva na reta final do mês de março, de forma mais abrangente, mais volumosa e também com chance de ser um pouquinho mais frequente sobre as áreas do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e o Paraná. Mas ainda assim, nesse período, né, a gente precisa destacar essa chuva do Espírito Santo, litoral sul da Bahia, região aqui de Guanambi, norte de Minas e parte de Goiás. E também o estado de Mato Grosso, justamente aí durante o desenvolvimento do milho safrinha, ainda com previsão de chuva acima da média normal. Entre a reta final do mês de março e o início de abril, os modelos de previsão, principalmente esse CFS-V2, que é um modelo americano, ainda acabam identificando a metade norte do Brasil como uma região preferencial para chuvas mais expressivas. Então, a gente vai ver que essas áreas vão receber ainda bastante instabilidade e é só no decorrer do mês de abril que a chuva vai voltando a se regularizar no extremo sul do país e, claro, como é comum da climatologia, perde força em todo o Brasil Central. Agora a gente vai responder algumas perguntas do YouTube. Eu recebi uma pergunta muito curiosa que eu faço questão de analisar junto com vocês. Ele me fala o seguinte, olha só, era sobre a neutralidade. Boa noite, Heloísa. Isso aí, é o Elton de Oliveira, né? Se realmente estamos em neutralidade climática, por que tanta chuva no centro do país e uma estiagem tão persistente no sul, principalmente para os gaúchos? O que estaria causando isso? Pessoal, primeiro de tudo, neutralidade significa que as temperaturas do Oceano Pacífico Equatorial estão dentro da média normal climatológica. Se elas estivessem acima, a chuva ficaria mais favorecida no sul, que é justamente o fenômeno El Niño. Mas se ela está dentro da neutralidade, o que é o normal para meses de verão no sul do Brasil? É redução das instabilidades, né? A gente teve um grande espaçamento entre as chuvas no Rio Grande do Sul e isso também foi um problema. O que choveu, caiu tudo de uma vez e a maior parte do mês de fevereiro secou. Só que eu vou mostrar para vocês uma coisa, olha só. Por exemplo, se a gente acessa dados históricos de precipitação, principalmente anomalias de precipitação, no ano de 2004, foi um ano, em termos de anomalia de temperatura da superfície do mar, foi um ano muito parecido com esse ano de 2020. Por quê? No ano anterior, que seria o nosso 2019, a gente terminou um El Niño. E no 2004 também, no ano anterior, que era o ano de 2003, terminava um El Niño e entrava em neutralidade. A neutralidade continuou persistindo até o início do próximo ano. Então,
Em termos de anomalia, a gente podia esperar alguma coisa muito parecida com o ano de 2004, que também estava contando com neutralidade. E olha só, o que é um ano neutro para a região sul do Brasil? É um ano de anomalias negativas de chuva, ou pelo menos que não tem grande frequência de chuva, e principalmente no Rio Grande do Sul. Então, essa pergunta dele é muito curiosa mesmo, né? A gente está falando um pouquinho de coisas que envolvem clima aí, mas por que essa estiagem persistente no sul? Justamente porque no extremo sul do Brasil a gente vê que essa época do ano é mais seca, a distribuição da chuva ficou ainda mais irregular, então por isso que a gente teve essa estiagem persistente. Mas neutralidade não significa cenário bom para o sul do Brasil. O contrário, se a gente tivesse um El Niño, é que seria bastante positivo, tá bom, Elton? Olha só, a gente vai responder também a região do Breno Caetano, ele quer saber da previsão para Pradópolis, né? Meu sonho é ser meteorologista. Olha, eu super te incentivo nesse sonho. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês, se vocês quiserem, sobre como né, como são os cursos de meteorologia no Brasil. É muita física, muito cálculo, muita programação, mas eu não desencorajo ninguém a fazer o que gosta muito. E se vocês tiverem interesse, eu posso fazer esse vídeo por aqui depois, explicando um pouquinho sobre como começa a vida aí de um meteorologista. Gostaria de saber como foi o acumulado de chuva nesse mês em Pradópolis e se a gente vai ter friozinho também em março e abril. Olha, eu vou voltar na nossa apresentação aqui para mostrar as anomalias de chuva para a região de Pradópolis. Pradópolis fica aqui na porção norte do estado de São Paulo. A gente vê que em alguns pontos tivemos anomalias dentro da média, até ligeiramente acima, esse foi o cenário de Pradópolis. E com relação às temperaturas que o Breno nos perguntou, a gente teve um vídeo de previsão climática aqui que mostrava que o frio pode chegar mais cedo esse ano. Então as temperaturas mais baixas podem ocorrer já a partir do final do mês de abril. Maio, principalmente, é um mês com grande expectativa aí de chegada de massa de ar mais frio, mais resfriada, sobre todo o centro-sul. Vou voltar aqui para as perguntas do YouTube, porque eu quero ir lá para o Nordeste do Brasil. O pessoal sempre manda perguntas interessantes sobre a região Nordeste do Brasil. E eu recebi uma pergunta que eu até anotei o nome da cidade aqui, era a cidade era o estado baiano. Teofilândia, é o Adílio Araújo, a gente vai responder ele aqui no com o nosso modelo europeu, né, o ECMWF, eu já tinha selecionado a cidade dele. Ele fica muito próximo à faixa leste nordestina, também em algumas áreas aqui próximas a Jacobina, Ponto Novo, Entre Rios, a região de Euclides da Cunha. Olha só, Adílio Araújo, a gente tem previsão de bastante nebulosidade, algumas chuvas isoladas, principalmente no final da semana, mas quando a gente coloca o acumulado de chuva nos próximos 10 dias, a gente vê que as áreas preferenciais para receber chuva extremamente volumosa não são essas áreas aqui próximas ao litoral norte da Bahia e nem ao estado sergipano, mas sim o interior baiano. Então, olha só, diferente da região produtora mais próxima ali do estado sergipano, se a gente avança para a região de Irecê, Barra, Santa Rita de Cássia, Barreiras, a gente vê que essas áreas sim têm um potencial para receber mais de 100 milímetros acumulados de chuva. Enquanto isso, a gente tem que esperar um pouquinho mais, porque é durante justamente os meses de inverno, que a chuva começa a retornar para a faixa leste nordestina com maior intensidade também, maior volume acumulado. Muito obrigado pela sua pergunta, Adílio, lá de Teofilândia. Eu vou responder mais uma cidade também, que ficava no Espírito Santo. Eu recebi uma pergunta aqui, lá embaixo. Opa! É a região de Pancas, olha só, no Espírito Santo. É o João Antônio Valeriano Francisco. Poderia falar da chuva da semana que vem aqui para o município de Pancas. Então, é o último município que a gente vai responder no vídeo de hoje, para não se alongar muito. No entanto, a gente mostrou a previsão bem detalhada agora durante esse vídeo, então volta lá nos mapas e também você pode checar a previsão da sua região. Olha só, Pancas, Médio, região do noroeste capixaba, né, no noroeste do Espírito Santo. Tem previsão de bastante chuva por aí, né? Aquele corredor de umidade que a gente comentou, a baixa pressão na costa, tudo isso vai colaborar para organizar as instabilidades, na verdade, em todo o estado do Espírito Santo. A gente teve alguns alertas ali de chuva forte, inclusive, que eu mostrei nos mapas. Então, tem previsão de chuva sim. Muito obrigada pela sua pergunta. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, um especial para o mês de março. Eu desejo a todos vocês um mês abençoado, produtivo. Tenham todos uma excelente semana. Não se esqueçam de deixar seu comentário, de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada a todos e até a próxima!